Quando eu ia à igreja, eu era chamado de irmão. Agora que eu não vou mais à igreja, eu sou chamado de desviado. E talvez você já tenha recebido alguns desses títulos em algum momento da sua vida. O fato é que eu não aconselho que você veja esse vídeo. Porque se você vê esse vídeo, você vai mudar completamente a sua mentalidade sobre igreja. Quando que a igreja se tornou de fato um prédio? Após o tempo apostólico, durante cerca de 3 séculos, os cristãos não possuíam templos. Eles se reuniam aonde então? Eles se reuniam em casa. Eles se reuniam em catacumbas. Eles se reuniam ao ar livre, em comunhão simples e viva. A mudança, ela passou a ocorrer no século IV, quando o imperador Constantino chegou ao poder. O ano era de 313 d.C. O imperador Constantino I e Licínio, também outro imperador, emite um decreto conhecido como Edito de Milão. Aqui Constantino legaliza o cristianismo. O Estado passa a financiar os templos e dar status à fé cristã. Nasce então a Igreja institucionalizada, agora religião oficial do Império Romano. O conceito de eclésia, que é povo chamado para fora, começa a ser substituído por basílica, edifícios imperiais. As basílicas romanas, antes salão de audiência, foram adaptadas como locais de culto. A igreja deixa de ser o corpo vivo de Cristo e se torna então uma instituição visível e hierarquizada. Em termos espirituais, o que começou como um movimento se tornou agora apenas um monumento. O que era então comunhão virou, de repente, apenas construções fabulosas. O que era de fato o corpo virou uma catedral. Quando Jesus veio ao mundo, ele não fundou prédios, não sei se você já leu os evangelhos, mas ele formou discípulos. Ele não construiu templos, ele construiu relacionamentos. No entanto, ao longo dos séculos, a essência da igreja, ela foi sendo substituída por uma estrutura institucional e cada vez mais física, até que o termo igreja, ele deixou de significar corpo vivo para significar um prédio e não um povo. Mas, se nós voltarmos ao texto bíblico original, veremos que o coração de Deus nunca esteve em edifícios e sim sempre esteve em pessoas. Este estudo que você vai acabar de ver hoje é um retorno à raiz, um chamado de fato à adoração verdadeira e à vida de comunhão com o Espírito que transcende de fato o espaço físico. Você sabe qual o significado original da palavra igreja? A palavra igreja vem do grego eklésia, formada por ek, para fora, e kaleo, chamar. Portanto, eclésia significa os chamados para fora, ou seja, um povo convocado por Deus para viver separado em comunhão e em propósito. No contexto do Novo Testamento, igreja nunca é usada para descrever um prédio. Sempre se refere a pessoas reunidas em nome de Cristo. Isso você vê em Atos 11:22, Romanos 16, 5 e 1 e 1 Coríntios 1, 2. Vou te dar um exemplo. Em Romanos 16, 5, o apóstolo Paulo diz: saudai também a igreja que está na casa deles. Aqui, Paulo não fala de um templo, mas de uma comunidade que se reunia em uma casa. O termo na casa, kat oikon, mostra que o lar era o espaço da adoração e da comunhão, não uma estrutura que foi consagrada por alguém.
Quem defende a ideia de que a igreja precisa de uma estrutura, procura as suas bases no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o tabernáculo e depois o Templo de Salomão representavam o lugar da presença de Deus. Era o símbolo da aliança entre Deus e Israel, mas sempre como sombra do que havia de vir. E isso você encontra em Hebreus 8:5. O Santo dos Santos, que era o lugar mais sagrado dentro do tabernáculo, que nesse caso era o centro, o espaço aonde a glória de Deus habitava, que continha dentro do Santo dos Santos a Arca da Aliança com o maná, a vara de Arão e as tábuas da lei, Deus, desde o Antigo Testamento, já denunciava o ritualismo vazio e a religiosidade sem obediência. Nós vemos textos onde Deus diz: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Lavai-vos, purificai-vos, cessai de fazer o mal. Isso está escrito em Isaías capítulo 1, versículo 11. Deus já apontava para um tempo em que não buscaria prédios, mas corações obedientes. Quando Jesus veio, ele redefiniu completamente o culto e a presença de Deus. Em João capítulo 4, versículo 21 e versículo 24, ele diz: vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A palavra em espírito do grego é pneumate, adoração movida pelo Espírito Santo e não por um local físico. Outra expressão que Jesus usa nesse texto é em verdade, em aletheia, em sinceridade, autenticidade e conforme a revelação do próprio Jesus. Jesus, aqui nesse texto, ele desfaz o centro geográfico da fé, que naquela época era Jerusalém. A adoração deixa de ter um endereço e passa a ter uma natureza completamente espiritual. O monte e o templo deixam de ser sagrados. O coração agora é o novo altar. Na nova aliança, o Espírito Santo ganha uma nova habitação. Com a cruz e o Pentecoste, o Espírito Santo passa a habitar nas pessoas, não jamais em prédios ou templos. Em 1 Coríntios 3, 16 e 17, diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A palavra templo é naos, do grego, que significa o santuário interior ou o santo dos santos. Lembra do templo de Israel e o tabernáculo? No templo de Israel e no tabernáculo havia o lugar chamado de Santíssimo. Era onde estava a Arca da Aliança. Pois é, agora na nova aliança isso não existe mais, porque o lugar santíssimo não é um templo físico, mas é o seu coração, o meu coração. Paulo usa esse termo de forma muito intencional. Cada cristão é agora o lugar aonde Deus de fato habita. A presença de Deus não é restrita ao altar da igreja, mas manifesta-se onde há comunhão, fé e amor. Hoje, o verdadeiro culto é a vida. Isso está escrito em Romanos 12, 1, aonde diz: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa palavra culto racional vem do grego logiklatreia, que literalmente significa adoração lógica, serviço espiritual de forma consciente. Sacrifício vivo substitui aqui os rituais do templo. Não sei se você
parou para observar, mas tudo o que aconteceu no Antigo Testamento era apenas uma sombra do que de fato as pessoas viveriam na nova aliança. O altar, por exemplo, não é mais de pedra como antes, é a própria vida entregue a Deus. O culto não acontece apenas aos domingos, ele se expressa em cada decisão e gesto e atitude. Na nova aliança, a comunhão é o novo altar. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Isso está em Mateus 18, 20. Reunidos em meu nome, ou seja, sob a autoridade e presença espiritual de Cristo. Jesus declara que a presença divina se manifesta na comunhão, não na estrutura física. Assim sendo, a sua casa, a praça, o trabalho, o monte, o mar, qualquer lugar onde há comunhão em Cristo se torna território sagrado. Isso é, de fato, libertador. Muito, mas muito libertador. O Espírito substitui o sistema religioso. O Deus que fez o mundo não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso está escrito em Atos 17, 24. Paulo, em Atenas, confronta o paganismo, que confinava os seus deuses em estátuas e em prédios. O apóstolo Paulo anuncia um Deus vivo, livre, presente em todos, completamente em todos os lugares. Essa é a grande revolução espiritual do Evangelho. E o mais engraçado é que hoje parece que aqueles que falam de Jesus querem acabar com essa revolução, porque querem aprisionar Deus, Jesus e o Espírito Santo dentro de um prédio. Ele não está lá. Deus não está preso naquele prédio. Ele pode estar aí agora, enquanto você assiste este vídeo. Os profetas e apóstolos sempre apontaram para o mesmo princípio. Deus busca corações rendidos, não rituais repetidos. Oséias 6,6, quero misericórdia e não sacrifícios. Miqueias 6,8, o que o Senhor pede de ti, senão que pratiqueis a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Jesus, ele reafirma, o Pai procura verdadeiros adoradores. João 4,23. Adorar, portanto, é viver em comunhão e obediência, é transformar o ordinário em sagrado, o cotidiano em altar. Hoje, o desafio não é voltar ao passado, mas recuperar o propósito original. Sermos igreja viva, corpo em movimento, presença de Deus no mundo. Vós também, como pedra vivas, sois edificados casa espiritual. Isso quem disse foi Pedro, em 1 Pedro 2,5. Não somos frequentadores de templos, somos o próprio templo. Não somos espectadores de culto, somos o culto vivo. É isso que as pessoas precisam entender.